O que é Mpox? Como ela surgiu? Mpox tem cura? Como que pega isso? Será que é contagioso? Também vamos falar sobre o seu tratamento e como evitar a Mpox. Vamos lá! Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus e hoje vamos falar sobre uma doença que ganhou destaque nos últimos anos, a Mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos. E recentemente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, classificou a Mpox como uma emergência sanitária global. Então fica até o final deste vídeo para você saber tudo o que precisa para se proteger e para entender melhor essa doença. O que é Mpox? A Mpox é uma doença viral causada pelo vírus Monkeypox, que pertence à mesma família da varíola humana, mas geralmente menos grave. A Mpox foi identificada pela primeira vez no ano de 1958, quando tiveram 2 surtos de uma doença semelhante à varíola que aconteciam em colônias de macacos mantidos para pesquisa científica. E aí que recebeu esse nome de varíola dos macacos. Porém, o primeiro caso em um ser humano aconteceu no ano de 1970 na República Democrática do Congo, durante um período em que a varíola humana já estava praticamente erradicada. Então, pessoal, a Mpox é considerada uma zoonose, que significa que é uma doença de origem animal e pode ser transmitida de animais para seres humanos. Por exemplo, o caso de roedores, tá? Como esquilos, ratos, e eles são considerados os principais reservatórios naturais dessa doença na África e fora dela. Como a Mpox é transmitida? Então, pessoal, a transmissão acontece principalmente pelo contato direto com os fluidos corporais das lesões de pele causadas pela Mpox. Pode acontecer também por gotículas respiratórias, do tipo que acontece sempre que a gente fala, né? Isso de pessoas contaminadas no início da contaminação. Mas então, o principal mesmo é através do contato, e principalmente o contato pele a pele, que acontece principalmente nas relações sexuais. Então, mais um motivo para evitar sexo casual com pessoas desconhecidas, relações promixas, principalmente relações com profissionais do sexo. E estar em ambientes fechados com pessoas que estão nos primeiros dias de sintomas é uma situação que também pode ter essa transmissão pela fala, pelas gotículas de saliva, que esse é o momento em que essas pessoas elas estão com maior viremia, né, maior concentração do vírus no corpo das pessoas. Então tem esse risco também. E sabe-se também que a transmissão pode acontecer também por objetos contaminados, por exemplo, roupa de cama, toalha, algumas outras superfícies também, de hospitais, por exemplo. Então tá aí mais um cuidado para evitar deitar em camas desconhecidas, usar roupa de cama que outras pessoas usaram há pouco, né? Roupa de banho também, né? Toalha. E hospitais têm que tomar um cuidado maior, né? Higienizar com maior frequência esses ambientes, principalmente em pronto atendimento, em que a gente sabe que talvez está avaliando mais casos de Mpox. Já a transmissão de animais para seres humanos, os cientistas acreditam que ela aconteça principalmente por mordida desses animais, ou arranhões, ou até por consumo de carne de caça contaminada. Quais são os sintomas da Mpox? Então, pessoal, na fase inicial dessa doença, os sintomas são semelhantes a de outras doenças infecciosas também. Aí vai ter febre, dor de cabeça que pode ser até intensa, dores musculares, pode ter também linfadenopatia, que é o inchaço, o aumento dos gânglios linfáticos, né? O que o pessoal às vezes chama popularmente de íngua. Pode crescer também, e fadiga, cansaço. Mas com a progressão da doença, depois de alguns poucos dias, pode surgir a marca mais evidente da doença, que são as lesões de pele. E aí podem surgir vesículas ou pápulas. Vesícula seria o semelhante ao que a gente observa na herpes, mas aqui no caso da Mpox costuma ser maior, costuma ser lesões semelhantes. Lembra um pouco, por exemplo, uma catapora? São lesões um pouco maiores que vão ser de 0,5 centímetro, meio centímetro, até 1 centímetro. Então, um pouco maior, talvez a ponta de um dedo, ou um pouco, metade desse tamanho. E aí essas lesões, elas podem confluir, ter várias mais próximas, juntando e formando também as erosões, que são as feridas dessa doença. E depois da ferida vai ter a crosta. E aí podem acontecer, por exemplo, no rosto, nos membros, nos pés, espalhando até por todo o corpo. E aí, normalmente, nas pessoas que estão com o sistema imunológico funcionando bem, se restringe a isso, e a doença se resolve em até 4 semanas. Mas em pessoas que estão com a imunidade comprometida, por exemplo, quem tem HIV em fase de AIDS, a fase já
mais avançada da doença em que a imunidade está comprometida, ou quem fez há pouco tempo um transplante de órgão e por isso está usando medicação para diminuir a sua imunidade, ou ainda quem está em tratamento de câncer e também com isso está com a sua imunidade diminuída. Essas são as pessoas que podem ter as formas mais graves dessa doença. E aí, nessas pessoas, o vírus não vai causar apenas essas lesões de pele, né, depois desses sintomas iniciais. O vírus pode avançar e, por exemplo, causar pneumonia, pode ir para o cérebro, causar uma encefalite, uma inflamação do cérebro e, eventualmente, até levar aos casos de óbito. Mas fora essas situações, pessoal, na maioria das pessoas, os sintomas duram de 2 a 4 semanas. Tá gostando do vídeo? Tá aprendendo? Tá achando interessante? Então aproveita e já deixa um like, que isso nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Como é feito o diagnóstico da Mpox? Então, pessoal, o diagnóstico é feito principalmente através de exames laboratoriais. Por exemplo, o exame PCR feito a partir de lesões cutâneas, né? Então, por exemplo, nas lesões que eu falei, vai fazer uma pequena, coletar essa lesão e aí vai levar para o laboratório, que aí esse exame PCR, ele amplifica o DNA do vírus, né? Então, se tiver o vírus Mpox, ele vai ser amplificado várias vezes a ponto de depois conseguir ser detectado pelo exame. E é muito importante conseguir detectar precocemente a doença, especialmente em pessoas que tiveram contato com infectados ou pessoas que também tiveram um histórico de viagem para as regiões endêmicas, né, que estão tendo esse vírus com maior frequência, uma epidemia mais grave até. E com base nisso a gente já consegue tomar as medidas, né, principalmente o isolamento. Mpox tem cura? Qual o tratamento da Mpox? Então, pessoal, não existe um tratamento específico para a Mpox, né? Não existe um medicamento próprio para ela. Essa doença geralmente é autolimitada, né? O que significa que a maioria das pessoas consegue se recuperar sem precisar de um remédio específico. Isso dentro daquele prazo que a gente falou, né, de 2 a 4 semanas. E o tratamento é principalmente de suporte para controle dos sintomas, por exemplo, para alívio da dor, da febre, do desconforto que a doença pode causar. E também é importante cuidar das lesões, porque com as feridas expostas, isso, por exemplo, poderia ser infectado por bactérias e até levar a uma situação pior das feridas. Mas em casos graves ou em pessoas que têm um alto risco de ter um caso grave, por exemplo, as pessoas imunossuprimidas, nas situações que eu falei, às vezes pode usar antirretrovirais específicos, tá? Que são medicamentos contra o vírus, caso de, por exemplo, um que chama Tecovirimat. E esses casos podem ser usados, então, para reduzir a gravidade da infecção. Mpox mata? Então, pessoal, sim, Mpox pode ser fatal em alguns casos, mas a maioria dos casos vão desenvolver apenas sintomas leves. Em 2021, nós tivemos aqui no Brasil uma epidemia de Mpox, que na época deu o nome de varíola dos macacos, o nome que usava na época. Mas foi uma epidemia com uma cepa menos agressiva desse vírus. Tá? Significa uma variante desse vírus mais branda, menos agressiva. E, nesse caso, a maioria das pessoas, em um mês, em 4 semanas, já estavam curadas. E essa doença tem 2 cepas. Tem a cepa 2, essa que teve no Brasil em 2021, que é uma cepa vinda da África Ocidental, de países como, por exemplo, Nigéria, Gana, Senegal, e tem uma letalidade relativamente baixa, menos de 1%. E tem também a cepa 1, que foi da onde surgiu esse vírus, a região da África Central, região da Bacia do Congo. Aí nesse caso dessa cepa 1, a letalidade já pode ser de 3 a 10%. Mas por enquanto, pessoal, esse tipo mais grave, essa cepa mais grave, ainda não está acontecendo fora da África Central. E uma coisa, pessoal, para a gente também não ficar tão preocupado assim, esse padrão de o vírus ser mais agressivo aonde ele surge é o padrão de praticamente qualquer parasita. É porque quando um parasita surge, normalmente ele já surge mais agressivo, mas a tendência dele, ao sofrer mutações, é ele se adaptar a causar cada vez menos lesão, ser menos agressivo ao hospedeiro. Porque para o vírus também não é interessante ele matar rápido o hospedeiro, porque ele depende do hospedeiro. À medida que ele vai sofrer mutação e se torna menos agressivo, ele consegue se espalhar melhor. Então é interessante também para o vírus, até por motivos de seleção natural, um vírus que mata menos pessoas. Então, um princípio até da parasitologia é que a tendência de qualquer parasita é, à medida que o tempo passa, se tornar menos agressivo. E o momento que ele vai ser mais agressivo é justamente onde ele surge. Mas os fatores de risco, então, que podem levar aos casos mais graves, até levar ao óbito, são, por exemplo, a imunossupressão, que nós já falamos, idade avançada,
condições de saúde ruins do paciente que tem, né? Por exemplo, outras doenças crônicas que esse paciente tem, tudo isso pode aumentar a gravidade da infecção. Como evitar a Mpox? Mpox tem vacina? Então, pessoal, em primeiro lugar, então, é importante evitar contato direto com as pessoas sabidamente infectadas ou que estão com suspeita de infecção, né? E a gente falou que o contato é principalmente através das lesões. Então, se vê alguém, né, com lesões de pele, nem não tocar, né? Porque justamente pode ser dessa maneira que pode ter a infecção. E quem já sabe que está infectado deve ficar isolado, tá? Sem contato com outras pessoas. Além disso, também é importante ter uma boa higienização em locais como hospitais, pronto-atendimentos, né? E nesse caso, os profissionais de saúde também têm que usar EPI, equipamento de proteção individual, né? Para evitar com que eles se contaminem. E quanto à vacina, nesse momento existe sim uma vacina feita por uma empresa dinamarquesa, mas por enquanto ela só é aplicada em quem tem HIV ou para os pesquisadores que trabalham com esse vírus, né? E posso falar que a UFMG, minha querida faculdade, está desenvolvendo um vírus para Mpox e já está na fase 3. Mas tem alguns outros países no mundo que têm uma estratégia diferente quanto à vacinação e vacinam também contatos de casos confirmados. Então, se você apresentar sintomas como esse ou teve contato com alguém infectado, procure um atendimento médico imediatamente. E se você gosta de vídeos de medicina, saúde e ciências, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber assim que tiver um vídeo novo. Também compartilhe com amigos ou outras pessoas que possam gostar desse vídeo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.